Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado muito especial, Jairo Uemura, é empresário em nossa cidade, casado, pai de 3 filhos, formado em engenharia mecânica, especializou-se em desenvolvimento de produtos e design industrial. Ele é diretor-presidente da Mebook Limitada, uma empresa fantástica na nossa cidade, que nós temos também muito orgulho de tê-la com a gente. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer tê-lo novamente aqui com a gente. Agradeço imensamente o convite. É sempre uma alegria poder estar aqui entre os amigos. Bacana. Da nossa cidade, poder contar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia. É verdade. Bom, o Jairo já esteve com a gente também, é mais aquela série de programas que a gente está renovando para contar o que aconteceu depois daquela entrevista para hoje. E isso realmente nos brinda com mais histórias empreendedoras. Jairo, falar um pouquinho Jairo, sobre um pouquinho só para relembrar as experiências antes da existência da Mebook. Bem, na realidade, o meu pai, nos anos 40, ele, no interior do estado de São Paulo, mais precisamente em Pompeia, ele era um visionário, né? E ele, como todo imigrante, foi trabalhar na área cafeeira. E nas madrugadas ele ia desenhando equipamentos que ele achava que um dia poderia servir na lavoura. E ele aprendeu com bastante rapidez a língua portuguesa, né, e ele se tornou representante da comunidade dentro daquela fazenda perante o feitor, né. A bem da verdade, senhores, era uma senzala amarela, né. A novela de um tempo atrás, que falava da imigração italiana, é bem aquilo, só que travestido de japoneses, era idêntica, né? E como ele aprendeu a língua portuguesa, ele que se comunicava com o feitor, então, e ele começou a levar todos os problemas e insatisfações para esse feitor. E aí ele começou a incomodar, né? Que era então um agitador, uma pessoa que trazia sérios problemas para a fazenda. E aí o dono da fazenda sugeriu que desse cabo dele, né? Mas como ele era o líder para os representados, então o capataz sugeriu que desse a liberdade para ele. E aí ele, com a liberdade em mãos, foi empreender, né? E executar tudo aquilo que ele desenhava enquanto empregado da lavoura do café. Então ele foi o primeiro japonês a ter indústria no Brasil. Que história fantástica, Jairo. Bacana. Então, é um negócio assim que a gente... O nosso amigo Leon, que você conhece muito bem, que está sempre voltado e preocupado com o crescimento da cidade, das indústrias, ele sempre me cobra. Uma hora você precisa escrever um livro desse seu pai, né? Mas eu já prometi para ele que em determinado instante eu farei isso. E a gente vai aprendendo bastante com isso, porque, na realidade, quando ele chegou aqui, Malemar sabia falar a língua, os hábitos, a alimentação, tudo era... Que ano que era isso, você lembra? Ele chegou aqui em 1913, 13. Com 13 anos de idade. Poxa, faz 100 anos, né? Mais de 100 anos agora. Poxa vida. Olha, eu te prometo uma coisa, eu acho que eu sou o primeiro, quando for lançar o livro, eu sou o primeiro da fila para pegar esse livro. Muito obrigado, você é muito gentil. Bacana, olha, bacana mesmo. Vou contar um pouquinho então da Mebook, né? Como ela surgiu, quais foram as principais dificuldades, como é que tudo aconteceu? Na realidade, a Mebook, ela é uma segunda fase da história do meu pai, né? Ele começou essa história empreendedora dele em Pompeia, no estado de São Paulo. E aí depois ele veio para Guarulhos em 60 e montou a indústria de máquinas agrícolas Tsumin S.A., né? E também se tornou um grande fornecedor de autopeças. Então, aqui em Guarulhos, ele foi o primeiro fornecedor de autopeças. Ele fornecia para a Willys Overland, que fabricava o Jeep, a Rural Willys, o Gordini. E quando eles quebraram em 66, ele foi junto, porque ele era 95% do faturamento da empresa estava apoiado em cima da Willys. E ficamos 15 anos com a empresa lacrada, né?
e lutando na justiça para reaver aquilo. E em 81, com a ajuda divina, né, que coisa que a gente não pode perder nunca, né, a esperança e a fé, nós recuperamos a massa e aí fundamos a Mebuc. Então a Mebuc hoje está com 32 anos, feito agora no mês de agosto. Bacana. E inicialmente a gente voltou a fabricar equipamentos agrícolas, manuais, de pequeno porte. Só que a agricultura, o governo veio mudando e até que quando era militar, havia um incentivo muito grande. Havia subsídio, o diesel também era subsidiado. Então, existiam assim, incentivos para que o homem permanecesse no campo. Com a chegada do novo pensamento, o novo tipo de governo, todo esse subsídio foi cortado, né? Então, o homem do campo foi deixando o campo e veio migrando para a cidade, né? E a gente tem algumas dificuldades em determinados alimentos, inclusive. E aí, novos empreendedores também foram surgindo e foram migrando lá para Roraima, para os estados distantes do estado de São Paulo. Então, hoje, a gente ainda é autossuficiente na alimentação, mas o setor agrícola ele é altamente sazonal. E, em função disso, nós tínhamos que criar uma nova linha de produtos que pudesse nos dar uma sustentação diária, né? A empresa tem necessidade diária, né? Ela não pode... A agricultura ela começa em agosto, em agosto e termina na primeira semana de dezembro. E apenas no ano seguinte ela retoma, né? Ninguém consegue viver assim. E a gente buscou uma alternativa, e aí a gente entrou numa linha de produtos para materiais de construção, e o meu saudoso pai sempre dizia que o segmento de materiais de construção, aliás, a construção civil, é a última que entra em crise e é a primeira que sai, né? E a Mebuc está atuando nesse setor já há 18 anos, né? O Brasil cresceu bastante nessa linha e está se fortalecendo. Bacana. Você teve, no decorrer da Mebuc e depois do seu pai, outras perdas assim, importantes, né? Seus sócios, seus irmãos. É difícil superar tudo isso, mas a Mebuc parece que se fortaleceu cada vez mais nisso, né? Na dor, mas na superação. Na realidade, a família era grande, sim, né? Éramos 11 irmãos e, ao longo desse tempo todo, muitos deles foram para outro plano, né? Infelizmente, o meu pai, que é o meu grande mestre, meu grande orientador, até hoje ele fala comigo através do sonho, sim, né? E realmente tinha o Paulo, que faleceu em 2005, e o Luiz, né? E o Luiz agora no ano passado, né? Em janeiro do ano passado. E aí a gente se vendo nessa situação de apuro, a empresa num momento de crescimento, a gente precisava de ajuda profissional. Nós contratamos uma empresa de gestão e eles têm nos auxiliado bastante, né? E o importante, eu também já não tenho mais 25 anos, né? Está notório. Tem 26. E a gente precisa pensar na sucessão familiar. Claro, importante. E na governança corporativa, porque se a empresa não se profissionalizar e não se organizar, ela vai sucumbir. Então, diversos exemplos que a gente já viu aqui na nossa própria história de Guarulhos, diversas empresas pujantes que, quando passaram para a segunda geração sem preparo, elas sucumbiram em menos de 6 meses, né? Por outro lado, a gente tem grandes exemplos, a família Hermílio de Moraes, né, que tem pessoas Hermílio de Moraes em todos os níveis e todos os estágios da estrutura da empresa e vai crescendo por competência, né? E é isso que nós queremos fazer também na nossa empresa. Não é só o fato de pertencer à família que tem lugar garantido. Não a pessoa tem que conquistar mesmo, tem, né? Que conquistar. E mostrar que realmente merece estar no posto que está. Eu acho que tem que ser assim, né? Exatamente. Isso já era um sonho, inclusive, do meu pai, né? Que, se você me permitir, claro, nos anos 50 ainda, na fábrica em Pompeia, já tinha eleição do funcionário do ano lá. Uhum. E o funcionário do ano ganhava uma casa, que era eleito por todos os funcionários da empresa. Bacana. Né? E o sonho dele era
trazer isso tudo para Guarulhos. E na realidade isso está na missão que sobrou a nós, né? E vamos batalhar para que um dia isso volte a acontecer em homenagem, em memória ao meu pai e à minha mãe, que em função da gratidão com que eles foram acolhidos e o tanto que eles puderam crescer e criar os filhos aqui no Brasil, eles sempre falavam, a gente precisa retribuir para esse país de alguma forma e temos que gerar emprego. A Mebug, nesse período todo de efervescência que as empresas estão importando assim, indiscriminadamente, Marchiori, né? E em condições bastante duvidosas, sonegando impostos, e a gente está vivendo hoje uma situação de desemprego, né? É uma realidade. O empresário Edson, que num dos programas citou que nós iremos colher o fruto desse desmando, é pura realidade. Nós ainda não temos noção do quanto vamos sofrer pela frente. Mas acho que o empresário brasileiro, ele tem o dever e a obrigação de acreditar no país onde ele vive, apostar nela e gerar emprego para o nosso povo. E é isso que nós fizemos nesse período todo. Nós, em tempo algum, importamos um produto para distribuir. Toda a nossa cadeia de distribuição distribui produtos genuinamente brasileiros. Isso aí eu falo com muito orgulho, né? Muito orgulho. São ou produtos da Mebug ou de parceiros, mas de empresas brasileiras. Bacana. Bom, Jairo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, e televisão é assim mesmo, né? Mas temos um segundo bloco, o Jairo Uemura, e tenho certeza que você vai gostar muito, porque o primeiro bloco já... Ele costuma deixar a parte emocionante para o final, que começou desde a primeira fase, então está difícil, mas nós vamos superar. Preparem os lenços. Isso aí, preparem os lenços. Até o segundo bloco, até lá.